respeito desse momento de oferta está baseado no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Atos 4. Atos 4, 36, que diz o seguinte: todos acharam? Diga amém. Atos 4, 36 diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Amém. Tem aí a leitura da palavra. Normalmente esse texto é conhecido como Ananias e Safira. Hoje eu quero dar o título de Barnabé e Ananias. Claramente o Espírito Santo faz um contraste aqui entre a atitude de Barnabé e a atitude de Ananias. E aí, irmãos, sem querer assim enrolar os irmãos ou querer seduzir os irmãos para contribuir, eu quero só refletir um pouco nessa palavra de Deus aqui, né? Que ficou registrada. Por que o Espírito Santo deixou registrado esse texto? Que alguma lição tem para nos ensinar. A atitude de Barnabé é modelar, né? Barnabé, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Simples assim, né? Jesus tinha dito a mesma coisa para o homem rico: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Então, essa atitude de Barnabé aqui é uma atitude assim desprovida de qualquer outro interesse, né? E Barnabé, nós sabemos que a história dele na Bíblia, no Novo Testamento, começa nessa oferta que ele deu lá, né, na igreja primitiva. E aí Barnabé se torna um personagem muito importante aqui na história do Novo Testamento, companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária. Depois ele é chamado de apóstolo, né? Os apóstolos Paulo e Barnabé. Barnabé se tornou apóstolo também. Depois vai dizer que Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Ou seja, tudo começou na vida de Barnabé com essa oferta despretensiosa que ele deu na igreja primitiva. Contrariamente ao que Barnabé fez, esse Ananias, ele também vendeu uma propriedade, né? A propriedade aqui poderia ser um campo, ou uma propriedade rural, algo assim. E a diferença é que o Ananias, ele não trouxe o preço total para depositar aos pés dos apóstolos, né? Ele trouxe uma parte do preço só. E o apóstolo Pedro, que era um homem cheio do Espírito Santo nessa ocasião aqui, ele naturalmente recebeu a revelação, e aí ele falou para Ananias, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo?
Aí ele termina dizendo assim: não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí a gente fica pensando assim: peraí, o Ananias mentiu, o pecado dele foi mentira, o pecado dele aqui não foi avareza, não foi sonegação, o pecado dele foi mentira, tá? Assim, ó. E aí eu nem quero usar uma atitude grosseira, mas tem hora que aí não pode a palavra, procura uma palavra boa, mas vamos falar que é assim, que foi uma atitude burra de Ananias, porque mentir para Deus é uma atitude burra. Quem é que tem coragem de mentir para Deus? Porque Deus sabe tudo, né? Então mentir para Deus é chover numa olhada, porque Ele sabe tudo. E aí o Pedro diz assim: olha, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o Ananias mentiu, o pecado dele foi mentira. Só que a mentira dele foi assim: ele mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo que estava ali em Pedro, né? Na igreja primitiva toda, o Espírito Santo, a igreja primitiva, ela vivia na atmosfera do Espírito Santo. Por isso que o desprendimento desses primeiros cristãos, na questão de ofertar tudo que eles tinham, era inspirado pelo Espírito Santo. Só que a gente percebe que o Ananias, ele tinha um problema. Eu percebo que quando aqui nós estamos em Atos 5, quando nós chegamos em Atos 6, uma das condições para ser diácono na igreja primitiva é boa reputação, tá? Assim, ó, tem que ser homem de boa reputação para ser diácono, né? Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas a boa reputação, como todos nós aqui também, né? Todos nós aqui, nós prezamos a boa reputação, porque a boa reputação, ela é essencial na vida de qualquer pessoa, mas principalmente de crente. Até os políticos, né? Se tem um político ali que tem uma boa reputação, a boa reputação é o valor da vida dele, né? Vai dar sucesso para ele. E no nosso caso aqui também tem muita importância o testemunho, a boa reputação, né? Aí você vai dizer assim: não me importa o que as pessoas pensam. É melhor se importar, porque o que as pessoas pensam de nós é muito importante para a nossa vida pessoal e para o reino de Deus de maneira geral, né? Então nós precisamos nos importar com o que as pessoas pensam de nós, de fato. E o Ananias se importava. Só que tem uma coisa que Deus detesta também, é a hipocrisia, né? O que é a hipocrisia? É nós vendermos para as pessoas de fora uma imagem falsa de quem nós somos. Isso é hipocrisia, tá? Aliás, Jesus denunciou o mais vamos dizer assim, contundente discurso que Jesus fez em Mateus 23, foi chamando a liderança de Israel de hipócrita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por que eles faziam? Eles vendiam uma imagem para o povo de algo que ele não era. E eu, estudando essa questão da liderança, eu percebo que o maior defeito do líder que Deus realmente denuncia é a hipocrisia. Ou seja, você vendeu a imagem de algo que você não é. E eu percebo que no meu político isso é muito comum. Mas eu percebo também que alguns políticos, eles têm uma máquina para promover a reputação deles. E alguns políticos têm uma boa reputação porque existe toda uma propaganda em favor dele para promover a reputação dele, ou seja, criar um personagem que não é o personagem verdadeiro que Deus sabe quem é. Então o Ananias, ele estava preso nessa síndrome da hipocrisia. E aí ele não queria chegar diante da igreja. Eu que me acautelar para não pregar muito, né? Deixa eu já terminar. O Ananias não queria chegar diante da igreja e dizer assim: olha pessoal, eu vi aí que o Barnabé vendeu a propriedade dele e trouxe todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Doou, né? Oferta para a igreja. Mas eu vendi a minha propriedade, só que eu não vou doar tudo não. Eu vou guardar uma parte para mim, né? Eu só vou doar, vamos falar assim, eu vou guardar 30% para mim, eu vou doar só 70% do preço da propriedade para a igreja. Aí todo mundo vai perceber que o Barnabé é melhor do que eu, porque ele doou tudo, enquanto que eu só doei 70%. Então todo mundo vai pensar que o Barnabé é melhor do que eu, ele estava preocupado com isso.
Aí ele chegou lá diante de Pedro e ele disse: olha, eu vendi essa propriedade e trouxe todo o preço daqui, eu vou doar para a igreja, todo o preço. E isso se tornou mentira, né? E Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E não é por acaso que Satanás é mencionado aqui, porque Jesus diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Então, quando nós fazemos da mentira a nossa modo de vida, a gente se torna associado com Satanás, né? A mentira que está muito assim, vamos dizer assim, comum na nossa nação, né? Ela aparentemente ela não é algo grave. Na nossa nação a mentira não é algo grave, porque quantas pessoas mentem descaradamente, não é normal mentir. Não, mentir não é normal não, porque aqui na Bíblia condena um dos pecados mais graves, né? Então, o Ananias, nesse desejo de ser bem visto, né? Sair bem na foto, ele mentiu. Ele pensou que ele estava mentindo para Pedro. Eu vou mentir para o apóstolo Pedro, porque ele não vai saber que eu guardei uma parte para mim. Aí Pedro disse: ó, você mentiu foi para o Espírito Santo, você mentiu foi para Deus, e foi Satanás que colocou isso no seu coração. Aí eu pensando nisso aqui, eu pensei: peraí, toda vez que nós nos aproximamos aqui do gasofilácio para ofertar, dizimar, seja lá o que for, que título que a nossa oferta vai ser, nós corremos um grande perigo. Eu até sondando na minha vida, né? Meu Deus, será que eu estou sendo hipócrita quando eu vou contribuir aqui no gasofilácio? Eu não quero que os irmãos saibam quanto é que eu estou contribuindo. Eu digo: eu preciso, se eu estiver escondendo dos irmãos com o caráter da minha oferta, então eu estou sendo hipócrita. Eu posso estar enganando os irmãos, mas não posso enganar Deus, porque Deus sabe de tudo. E ao mesmo tempo, se eu mentir, eu estou me tornando associado com Satanás. Ou seja, é o momento da maior importância quando nós nos aproximamos aqui do gasofilácio, né? Eu poderia ter vergonha de ofertar R$2. Não, eu vou ofertar R$2. R$2 eu vou ofertar aqui. Mas espera aí, o pastor Pedro ofertando R$2, ele deve ser um cara muito miserável para ofertar só R$2. Só que muitos irmãos não têm condição senão de ofertar R$2, né? Quando eu chego lá, às vezes eu vejo assim aquele pacote assim de nota de R$2. Eu vou ao supermercado, chega a pessoa: eu estou aqui com R$200 só em nota de R$2. Vocês querem trocar? Troca sim, temos a maior necessidade. Pega aqui 2 notas de 100 e me dá os R$2. Eu dou R$10. Eu digo: olha como os irmãos, na grão galinha chupar, os irmãos dos R$2 que eles estão contribuindo ali, aí se tornando um pacote enorme de R$2, aí se transforma em 2 notas de 100. Então, só para nossa reflexão, todos nós aqui, né? Por que isso está registrado aqui? Para o nosso ensino. E termina dizendo assim: ó, houve um grande temor em todos que ouviram estas coisas. E aí, irmãos, acostumado com o guerreiro, fica assim: olha, se nós não tivermos medo de Deus, temor de Deus, não há limite para as maldades que a gente possa fazer. Eu sei que alguns pastores dizem: ah, mas o temor de Deus não é medo, não, é respeito, não é medo. Eu digo com toda a propriedade: tem que ter medo de Deus, porque Deus matou Ananias e Safira aqui só por uma coisa dessa. Parece besteira, né? Ah, mas Deus matou Moisés lá no Velho Testamento. Deus matou um bocado de gente, mas no Velho Testamento. Agora aqui no Novo Testamento, no meio da guerra primitiva, Deus matou Ananias e Safira por causa de uma coisa que aos nossos olhos parece tão simples, mas não aos olhos de Deus. Então, nós, quando nos aproximamos aqui para ofertar algo diante de Deus, estou falando para mim também, irmão, né? Eu tenho que ter temor no meu coração de ver que a gente tem que ser muito transparente, né? E não esconder, né, o caráter da nossa oferta. Vamos ficar em pé e vamos orar, e depois vamos contribuir.